Iluminação, obstáculos ocultos. As 5 armadilhas ocultas na busca pela iluminação. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 13 anos, se você não me conhece. E de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, nós temos aqui um encontro sobre vários temas para você aprender mais sobre o budismo. E eu queria dar 2 recados sempre rápidos no início, como uma forma de troca, para eu te ajudar com esses encontros e para você ajudar a espalhar essa mensagem, vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para você receber sempre os novos encontros, as novas lives aqui. E a segunda coisa rápida, se você está aqui e quer dar os primeiros passos no budismo, que é um material mais completo, nós temos um guia essencial completo dos ensinamentos de Buda, é o primeiro link aqui abaixo aqui desse vídeo. Então vamos começar. Nós vamos começar aqui com essas cinco itens, né? Então, primeiro uma breve introdução, que é buscar a iluminação é um objetivo nobre e profundo, presente no coração dos ensinamentos budistas. No entanto, essa jornada pode ser repleta de armadilhas que, se não forem reconhecidas, podem nos afastar do verdadeiro caminho. Vamos explorar essas 5 armadilhas e como evitá-las. Por que eu considero... Bom dia, Priscila. Por que eu considero isso muito importante? Porque às vezes nós estamos num caminho do despertar. Eu trouxe esse nome, iluminação, para ficar mais didático. Mas o termo mais adequado seria despertar. Porque nós vamos despertar o nosso potencial ilimitado de Buda. Nosso potencial de despertar como Buda. Buda, a palavra que significa acordado, desperto. Desperto do quê? Das ilusões. Uma das principais ilusões que nós temos, nós achamos que a nossa identidade, que o nosso eu, nosso ego, é quem realmente somos. Só que isso é apenas uma fantasia, uma ilusão, que é necessária para viver no mundo. Só que essas nossas identidades são construídas a partir das relações que nós temos. Por exemplo, uma pessoa só pode ser um filho se ela tiver um pai ou mãe, ou uma pessoa que cuidou dela como um pai ou mãe. Ninguém é filho se não tiver o pai ou a mãe. Ninguém é cônjuge se não tiver uma outra pessoa, uma outra parte. Eu não posso ser monge se não tiver uma comunidade, um treinamento. Eu não posso ser monge se não tiver isso. Então, essas nossas identidades, se eu perguntar aqui, por exemplo, Priscila, quem você é? Se eu estiver numa roda e perguntar assim, por exemplo, não vou falar seu nome. Quem é você? Você vai falar, eu sou a Priscila. Mas Priscila não é quem realmente você é uma construção, é uma identidade. Por quê? Priscila foi o nome que te deram, que está escrito no seu RG, no seu CPF, no seu documento. Não é quem você realmente é. Para o budismo, nós temos uma natureza que vai além dessas construções, dessas identidades. Então, isso é muito importante de compreendermos. Esse é o primeiro passo. Então, se você quiser despertar, você vai ter que seguir um caminho. E para isso, há armadilhas, obstáculos. Então, a primeira é a armadilha do perfeccionismo. Ninguém é perfeito. Muitos iniciantes no budismo caem na armadilha de tentar ser perfeitos. Eles acreditam que para alcançar a iluminação, precisam eliminar todos os seus defeitos de uma só vez. Imagine que você está tentando escalar uma montanha. Se você pensar que só pode começar a escalar quando tiver o equipamento perfeito e nenhuma falha, nunca começará. Buda ensinou que a iluminação é um processo gradual. Devemos fazer o nosso melhor, mas aceitar que a perfeição total não é o objetivo inicial. Como ele disse, o progresso espiritual é feito passo a passo, como uma formiga que sobe uma árvore. E essa frase dele está no Sutta Nipata 1.4. Então, o perfeccionismo é um grande problema, porque isso serve para qualquer coisa, mas aqui a gente está falando especificamente do budismo. Se você tenta ser perfeito, você nunca vai conseguir praticar nada. Então, se você espera o momento certo,
o momento perfeito para começar uma coisa. Sabe uma coisa interessante? Porque aqui, aí fazendo um parênteses dentro disso. Meu objetivo aqui é também trazer algumas experiências pessoais para enriquecer esse conteúdo, porque você pode ir no Google e pesquisar um ensinamento. Você vai lá ler e pronto, mas o objetivo aqui é eu trazer algumas experiências. Eu, como praticante budista há mais de 13 anos, posso compartilhar algumas coisas desse início do caminho, né? Então, eu vi um vídeo no Instagram, um Reels, muito interessante, onde uma moça mostrou um perfume da avó dela que tinha Alzheimer. E a avó já estava com mais de 90 anos. Aí ela fez uma reflexão legal. O perfume era, sei lá, de 40, 50 anos atrás da avó dela. E tinha sido usado, sei lá, 2, 3 vezes. Estava completamente cheio ainda. E ela falou assim: olha só, hoje minha avó tem Alzheimer. Ela ficou esperando o momento perfeito e certo para usar esse perfume, mas não. Ela agora tem Alzheimer, não vai usar mais, não precisa usar. Ou seja, ela deixou para um momento ideal que nunca aconteceu, usou 1, 2 vezes na vida e está aqui, ó. Alguém vai usar, vai passar para algum filho, ela não vai usar mais, então ficou guardando uma coisa para o momento perfeito que nunca mais ela vai ter essa oportunidade. Então, se nós esperarmos o momento perfeito para fazer as coisas, nunca vai dar certo. A gente tem que começar de onde nós estamos. Imagina uma pessoa fala assim: eu vou ao médico. É exatamente a mesma coisa. O Buda é um médico, os ensinamentos é o remédio, os ensinamentos de Buda, e a comunidade budista, que é a Sangha, é o hospital. Imagina se eu pensar assim: eu não vou lá eu não vou praticar em um grupo budista porque eu ainda estou cheio de defeitos. Então eu não vou lá. Eu preciso primeiro me libertar de todos os defeitos, de todos os problemas para depois frequentar um grupo budista. Achando que num grupo budista só tem gente perfeita. Não, só tem gente doente num grupo budista ou num grupo de espiritualidade. A pessoa, se ela fosse desperta, iluminada, ela não precisaria de nada. Mas ela está ali num grupo justamente porque ela é cheia de defeitos. E ela precisa melhorar. O grupo ajuda isso. Ajuda nesse ponto. Né? Aí, continuando. 2. A armadilha da comparação. Seu caminho é único. Só um instante, bem rápido. Comparar-se com os outros é é uma armadilha comum. Quando vemos alguém que parece estar mais avançado no caminho espiritual, podemos nos sentir desencorajados. Mas cada pessoa tem a sua própria jornada, com seus próprios desafios e aprendizados. É como um jardim com diferentes tipos de flores. Cada flor floresce no seu próprio tempo. Buda nos ensinou que devemos focar no nosso próprio progresso, sem nos compararmos com os outros. Não se compare com os outros. Permaneça focado no seu próprio caminho. E essa frase de Buda está no Dhammapada, no 4.22. Então, olha que importante. Essa é outra questão muito importante. E aí, antes de falar ela, eu quero dar um recado rápido. Como eu já disse, nós temos um guia essencial completo dos ensinamentos de Buda. Muitas pessoas, onde é que eu começo? Quais são os primeiros ensinamentos? O que eu faço? Então, o primeiro link da descrição aqui vai te levar a uma página para você adquirir esse guia. E aí vai te ajudar, tem muitas páginas, e vai te ajudar de uma forma bem didática a entender mais sobre o budismo. E também lembra, deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque isso você vai me ajudar a espalhar essa mensagem e aí beneficiar mais pessoas. Então, essa parte da comparação, ela é muito interessante, muito importante, que é o seguinte: cada pessoa tem o seu próprio contexto. Por exemplo, às vezes eu faço um podcast ou alguma coisa, eu falo assim para as pessoas: olha, o ideal é cuidar do sono. Então, aqui em casa nós dormimos entre 8 e 9 horas, acordamos 6 da manhã. Às vezes eu acordo 5 ou 4 da manhã, dependendo do período, da fase da minha vida. E cuidar do sono, da alimentação, exercício físico, hidratação, né? Falando em hidratação. Meditação, estudos e praticarem ajudar, beneficiar outras pessoas. Pensar além do seu próprio umbigo. São 7 coisas, né? Antes eram 4 coisas, depois eu aumentei para 5, agora para 7. Então, cada pessoa tem o seu contexto. Eu não posso querer que todos façam como eu faço.
chega 8 horas, já começa a se preparar para dormir, vai escovar os dentes, vai fazer as coisas. Não posso querer isso, porque cada pessoa tem o seu contexto. Então a gente geralmente se compara, a gente chega num lugar, aquela pessoa ali já é muito avançada, pô, eu nunca vou conseguir ser igual a ela, mas não é para você ser igual a ela, você tem que ter seu próprio caminho, sua própria forma. Então não se compare, cada um tem o seu próprio caminho. Isso é uma armadilha. Você querer se comparar com os outros é uma grande armadilha, um obstáculo para você despertar no seu próprio caminho. 3. A armadilha do apego a rituais, além das práticas externas. Então, o budismo tem muitos rituais e práticas, mas apegar-se a eles pode se tornar uma armadilha. É como focar no vaso em vez de na flor. Os rituais são importantes, mas são apenas meios para alcançar um fim, que é a compreensão profunda e a transformação interior. Buda alertou contra o apego cego aos rituais, enfatizando a importância de compreender o verdadeiro significado por trás deles. E aí o Buda disse: o importante não é a prática externa, mas a transformação interna. E isso ele disse no Majjhima Nikaya 22. Então, isso é muito importante. Há pessoas que se apegam aos rituais, se apega às formas, à forma, né? Então a pessoa foca só em, por exemplo, mantras, ou a pessoa foca só em um tipo de prática. Então, na verdade, nós precisamos trazer os ensinamentos para a vida, para a prática na vida, senão ele não faz sentido nenhum. 4. A armadilha da falsa serenidade, encarando a realidade. Muitos acreditam que praticar o budismo significa estar sempre calmo e sereno, evitando conflitos e emoções fortes. No entanto, esconder ou suprimir emoções não é saudável. É como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Esse é um excelente exemplo, né? Eventualmente, ela vai emergir com mais força. Buda ensinou a importância de reconhecer e entender nossas emoções, em vez de escondê-las. Aceite suas emoções como elas são, sem julgamento, e você encontrará a verdadeira serenidade. Isso está no Satipatthana Sutta. Então, tem pessoas que começam a praticar e, não sei, a pessoa tem uma coisa assim que tem que ser bonzinho, tem que estar em paz, sereno. Não, tem momentos que você vai ter que falar com uma pessoa e você vai ter que ser mais objetivo. Às vezes você vai ter que falar coisas desconfortáveis. E não significa que você não está sendo compassivo com o outro. Significa que para aquela situação, para aquele momento, você precisou ser mais enfático, às vezes até mais duro com a pessoa, se a pessoa estivesse prejudicando os outros. Então, isso aqui é um aspecto muito interessante. Nem sempre dá para a gente ficar, vamos falar assim, lentamente, e dentro a pessoa queimando de raiva, por exemplo. É isso que está querendo dizer aqui, né? Externamente você fica calmo e sereno, mas dentro de você está xingando a pessoa, você está com uma raiva imensa e se passando como uma pessoa serena. Isso é enganar a si mesmo. Então isso é uma armadilha, um obstáculo ao despertar também, a iluminação. 5. A armadilha do conhecimento intelectual. Sabedoria é mais que informação. Eu criei essa imagem, né? Esse monge aqui só estudando pilhas e pilhas de livros, né? Então, ler livros e estudar os ensinamentos budistas é importante, mas apenas acumular conhecimento intelectual pode se tornar uma armadilha. É como ler um livro sobre como nadar, mas nunca entrar na água. Buda nos encorajou a praticar o que aprendemos e a transformar o conhecimento em sabedoria vívida. E ele falou: a verdadeira sabedoria vem da prática, não apenas do estudo. E isso que ele diz está no Anguttara Nikaya. Então, de novo, ficar apenas lendo e ouvindo e não trazer essa informação para a experiência também não adianta nada. Não adianta nada, você vai ser uma biblioteca ambulante. Dentro da sua mente vai ter inúmeras informações, e eu vou te dar uma experiência que eu tive uma vez. Eu comecei a coordenar grupos desde 2013, então faz
11 anos que eu coordeno grupos de meditação, grupos de estudos budistas. Eu não era monge na época. E eu tenho um aspecto, eu gosto de pegar os ensinamentos essenciais, que basicamente são as 4 nobres verdades, nobre caminho óctuplo, preceitos, 6 paramitas. Eu gosto de pegar esses ensinamentos essenciais e tentar trazer para a minha vida, para ter experiência em relação a isso. Não adianta nada ficar falando um monte de coisas que você não vive. E aí eu estava na comunidade, a gente estava fazendo um estudo, e a pessoa falou, esse ensinamento está classificado de uma certa forma, ele é de tal parte do que o Buda falou, e eu falei, nossa, que interessante, muito bom, assim. Você, inclusive, está falando coisas que eu nem sei direito ainda. Eu já ouvi, já li um pouco, mas não me aprofundei nisso. E você realmente sabe bastante. Aí eu fiz uma pergunta para a pessoa. De tudo isso que você me disse, o que que você tem experiência prática na sua vida, que você trouxe para a sua vida? Aí a pessoa, aí ficou aquele cri, 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 né? A pessoa não soube responder. Aí eu falei, então, eu tenho uma abordagem que eu tento trazer aqui para a comunidade, que é assim. É melhor aprendermos o essencial e trazermos esse essencial para a nossa vida de forma prática do que saber todos os ensinamentos, mas você ser uma pessoa que não transformou em nada a sua mente. Não adianta nada. Você só tem conhecimento, mas você não tem experiência de transformação. Então é muito melhor você aprender poucas coisas, generosidade. Eu aprendi sobre generosidade, mas vou trazer para a minha vida. Eu vou ser uma pessoa generosa. Alguém precisou de ajuda, eu ajudo. Alguém precisou de mim para fazer alguma coisa, ou para apenas ouvir essa pessoa, você vai lá e faz. Isso é ser generoso, sem esperar nada em troca. Então não adianta saber um monte de coisa, mas não colocar nada em prática. Não adianta nada. E aqui, depois disso, navegando com sabedoria. Evitar essas armadilhas, e aí antes da conclusão eu vou recapitular aqui. Então os obstáculos ocultos no caminho que você pode cair em relação a ir despertar, né, se iluminar. Primeiro é a armadilha do perfeccionismo. Então, se você quiser ser perfeito, isso vai ser um obstáculo na sua prática. Comparação também é outro obstáculo, ficar se comparando com outro praticante. A armadilha do apego a rituais e a forma também é um obstáculo. A armadilha da falsa serenidade, por fora você fica mostrando tentando aparecer que é uma pessoa serena, mas por dentro você está cheio de raiva, cheio de coisas negativas, também não adianta nada, vai ser um obstáculo à sua prática. 5, a armadilha do conhecimento intelectual, que é você achar que apenas conhecimento de livros e leituras e ouvir vai transformar sua mente. Não vai, pode trazer consciência, mas entre consciência e prática, experiência, tem uma coisa no meio chamada coragem. Você vai ter que tomar uma atitude. E aí, para concluir, evitar essas armadilhas pode nos ajudar a seguir um caminho mais autêntico e significativo em nossa busca pela iluminação ou despertar. Lembre-se de que a jornada espiritual é pessoal e única, cheia de altos e baixos. Como o Buda disse, abre aspas, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo, isso está no Dhammapada. Essas armadilhas são comuns, mas com consciência e prática podemos superá-las e continuar nossa jornada com mais clareza e compaixão. Que sua busca pela iluminação seja plena de aprendizado e crescimento. E aqui também eu trago todas as referências que eu usei, eu gosto sempre de trazer as referências, porque eu não faço isso aqui da minha cabeça. Eu tento trazer ao máximo os ensinamentos, que você aprenda de uma forma segura. Você está num ambiente seguro, tendo uma live com um monge que pratica mais de 13 anos, e eu trago tudo com referência, não trago nada da minha cabeça, e acrescento algumas experiências pessoais. Então eu queria fazer queria abrir para perguntas, se você tem alguma dúvida sobre o que a gente acabou de falar. Eu acho que tem uma pessoa que fez uma pergunta. Quem é budista pode ficar conversando broderagem com os amigos? Um dos preceitos é a fala, é não mentir, né? Mas esse preceito de não mentir, ou seja, falar a verdade, tem algumas coisas aí. Uma das coisas é não ter uma fala divisiva. Ou seja,
Não fale para uma pessoa, você tem dois amigos. Aí você chega para um amigo e fala assim: você viu que fulano falou mal de você e não sei o que, não sei o que. Aí esse é o amigo A. Aí você vai no amigo B e falou: você viu que o cara A falou tal e tal coisa de vocês? Não, é nosso amigo, mas está falando mal. O que, que você está fazendo? Uma cisão. Você está dividindo duas pessoas, porque você fez uma fofoca aqui e fez uma fofoca lá. Então isso também faz parte desse preceito. Não é só não mentir, mas é falar a verdade, falar amorosamente, falar de uma forma. Meu mestre Monge Gensho Sensei, ele fala que o Buda diz que nós temos que ter uma língua de mel, uma língua doce, ou seja, palavras doces, amorosas. Então, tudo isso, e tem mais uma coisa, que é não falar de uma forma que você vai desperdiçar tempo e energia do outro falando bobagens. Mas é claro que não é nada extremo. Ai, nunca mais eu posso falar com um amigo. Ai, porque eu vou fazer uma brincadeira. Não, não é assim. Você tem que ter o bom senso. Às vezes é melhor até mesmo ficar em silêncio, vai falar uma bobagem, vai falar uma coisa assim. Então, a ideia, eu não posso falar o que você deve falar, mas eu tenho que sugerir que você não minta, a não ser que for uma coisa, por exemplo, esse uma coisa interessante. Passou uma pessoa correndo de camisa azul, passou correndo por você. 5 minutos depois, passa um cara com uma arma e para em você e pergunta: você viu? Eu tô dando um exemplo aqui extremo para ficar mais fácil, para ficar didático. Aí passa esse cara com a arma: você viu um cara de camisa azul? E ele passou para cá. Você não vai falar pro cara: ele passou para cá, porque ele vai correr atrás do cara e vai matar o cara. Então você fala: não, ele virou para lá, ou ele foi para outro caminho, dá o caminho errado. Por quê? Porque senão se você falar a verdade, vai causar sofrimento. Então, falar a verdade em momentos oportunos. Então, se não for oportuno falar a verdade, você vai ter que mentir para não gerar um problema maior, um sofrimento maior. Também não falar, não fofocar, não falar de forma que vá dividir pessoas ou comunidades. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer. É você ter um grupo e aí você começa a fofocar e você divide aquele grupo. Esse é a pior, é um karma muito negativo que você vai gerar. E não ficar falando bobagens, coisas à toa, porque isso gasta energia. A fala gasta muita energia, sabe? Então é ideal você não ficar falando bobagem o tempo inteiro. Então a sugestão é isso: segue esses preceitos, segue esses pontos, tá bom? A Priscila falou, tipo, esperar para ser feliz e só ser naquele momento, né? Às vezes a gente acha que a felicidade é uma determinada coisa de uma determinada forma. Felicidade para o budismo é um estado de bem-estar. Não é comprar uma coisa que seria hedonismo, né? Você compra algo, você tem determinados prazeres e aquilo é felicidade. Não, aquilo é euforia. Você comprou uma coisa, aí, ai que legal. Isso não é felicidade. Para o budismo, não. Para o budismo é, na verdade, um euforismo. Você está eufórico. Aí aquilo que você comprou estraga, você ficou triste. Então isso não é felicidade. Felicidade para o budismo é um bem-estar. É uma estabilidade interna, mental. Independente, o mundo está caindo, você está estável. Então, como ninguém tem pergunta, o último recado. Se você quer começar no budismo, temos um guia essencial completo dos ensinamentos de Buda. Primeiro link aqui na descrição. Segue, né, dá um like e segue o nosso Instagram também, @soubudismo, mas nosso YouTube, e vai te ajudar bastante a dar esses primeiros passos. E temos aula aqui todo dia às 9 horas da manhã, de segunda a sexta. Perguntaram, você já foi para o Japão, monge? Não, eu vou em 2026 completar, fazer uma parte do meu treinamento como monge zen, que faz parte da minha graduação como monge, né? Nós temos uma carreira monástica, você tem que cumprir determinadas coisas, então eu vou ter que passar de 6 a 7 meses no mosteiro no Japão treinando. Então, vou ter que ir para o Japão treinar, sim, mas eu vou sozinho e vou ficar no mosteiro, não vou passear nem nada, vai ser para o treinamento de monge. Ó, o Flávio comentou aqui, ó, vou até colocar o comentário para vocês observarem. Que bom que o senhor está trabalhando em cima do livro Guia Essencial. Eu comprei e estou gostando muito. Muito obrigado. Então, para vocês observarem que tem uma pessoa que está estudando o livro, né?
Na verdade, esses encontros aqui não são a partir do livro. Eu estou trazendo coisas do budismo, né, para iniciantes, mas não são. E aí o Flávio Oliveira gostou. Que bom, Flávio. Assim, outras pessoas às vezes ficam, mas será que eu vou comprar o livro? Se eu vou adquirir? Será que vai ser bom? Então tem uma pessoa aqui que não sou eu falando bem. Muito obrigado. Como o budismo enxerga as crianças com transtorno do espectro autista? Então, de forma geral, as pessoas querem explicações. O que essa criança fez para nascer assim? Não é essa abordagem que eu estou tendo ao compartilhar o aspecto do karma. Porque eu acho que isso gera muita confusão, tentar explicar isso, e as pessoas não querem praticar, elas só querem ficar ouvindo, e tal, entendendo e não querem praticar. O meu objetivo aqui é trazer ensinamentos, trazer aspectos que as pessoas possam trazer para suas próprias vidas. Então, o que eu estou explicando sobre isso? Talvez você queira entender sobre o karma, né? Porque assim, é uma criança que nasceu com espectro autista. É o Daniel que fez essa pergunta. O que ela fez de errado na vida, sendo que ela nasceu com isso, para nascer assim? Então, eu não estou tratando especificamente isso. O que eu sugiro? O que eu vou responder para você? Sobre o karma, desenvolva. Aí é uma coisa lógica e óbvia. Essa pessoa nasceu assim. Ponto final. Ela nasceu assim. O que a família, ou eu não sei se você tem esse aspecto, ou se alguém da sua família tem, ou se seu filho tem, se você tem filho, ou alguém que você conhece tem. Você vai ter que cuidar dessa pessoa. E aí é uma ótima forma de você praticar compaixão e sabedoria. E cuidar dessa pessoa. É isso que eu tenho para te dizer. Não é o que acontece, né? Tem essa frase que a gente ouve em todo lugar. Não é o que fazem com a gente ou o que acontece com a gente. É o que nós fazemos com as situações que estão presentes na nossa vida. Então, ao invés de você achar uma resposta para isso, use essa experiência como uma oportunidade para você praticar compaixão, cuidar, se for de si ou de uma pessoa que tenha isso. Então, essa é a resposta que eu tenho para você. Ligado a isso, tem a questão do karma. Essa criança nasceu assim, que karma negativo ela plantou, ou existe vidas passadas, ou não existe. Não quero entrar nisso, não vou ficar entrando nisso. Isso só gera confusão nas pessoas. E aí, o que eu sugiro sobre karma? Se você está nesse momento recebendo uma carga de experiências na sua vida, circunstâncias difíceis, use como uma oportunidade para fazer diferente. Então, pega essas experiências, um exemplo, você tem uma pessoa que está praticando algo negativo, te xingando, brigando com você, fazendo a sua vida um inferno. Não gere uma nova ação negativa, não gere um novo karma negativo com essa pessoa. Faça o seguinte, tente ter compaixão por essa pessoa. Eu vou te dar um exemplo prático da minha própria vida, que volta naquilo que eu disse no nosso encontro. Eu tento praticar as coisas básicas do que o Buda ensinou, ao invés de tentar ser um intelectual de saber tudo o que o Buda disse, mas não praticar nada. Então, eu tive uma experiência com uma pessoa, que essa pessoa faz bullying comigo e com outras pessoas, de vez em quando. E é uma pessoa mais velha, é um praticante e tudo mais. E eu nem vou falar se é homem ou mulher, é uma pessoa. Dentro da minha comunidade budista. E aí, que as pessoas devem achar que devem ter pessoas perfeitas dentro das comunidades budistas. Na verdade, as pessoas doentes é que vão procurar o budismo, que vão procurar religiões, porque elas estão doentes, elas querem melhorar. Então, essa pessoa tem esse tipo de atitude comigo e com outras pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou tratar essa pessoa tão bem, eu vou ter compaixão por ela, eu vou elogiar ela, falar que ela tem determinadas qualidades que ela sabe que ela não tem, que ela vai ficar com tanta vergonha que ela não vai mais fazer coisas negativas. Ela não vai agir dessa forma, pelo menos comigo, eu espero que com as pessoas ao redor. Por quê? A nossa tendência é brigar com o outro. Aí eu não posso gerar um karma negativo, criar uma inimizade com essa pessoa, falar para o meu mestre, olha, tal pessoa está fazendo tal coisa. Isso é imaturidade. Então eu tenho que praticar os ensinamentos budistas, você concorda? Eu não posso esperar que o outro melhore, eu tenho que praticar. E eu estou te dando uma experiência real que aconteceu recentemente. Então eu tenho que pegar essa pessoa e falar que ela é uma pessoa cuidadosa, que ela é uma pessoa respeitosa. Ela sabe que ela não é, mas eu tenho que ver essas qualidades nela. Mesmo que ela não... Às vezes ela pratica, mas eu tenho que potencializar e me relacionar com as qualidades positivas dessa pessoa. Então eu estou te trazendo uma experiência real aqui. Isso
é quebrar um karma? Vamos supor que no passado, um exemplo, tá? Não é que é assim que funciona. Eu fiz e fui assim com pessoas. Eu fiz bullying, eu tratei mal pessoas. E vamos supor que agora eu esteja colhendo um karma negativo. Ou seja, os frutos da ação do passado que eu fiz com alguma pessoa, eu estou colhendo com uma nova pessoa. E essa nova pessoa está me tratando mal, assim como eu fiz no passado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar essa pessoa bem. Eu tenho que mudar esse karma. Eu tenho que criar uma amizade com ela, ver potenciais nela e cuidar dela, elogiar ela, ver o que ela não vê nela mesma. Eu tenho que ver. Eu virei para essa pessoa e mandei uma mensagem. Nossa, muito obrigado, que você me ensina muito e realmente eu aprendo muitas coisas com essa pessoa. Ela realmente me ensina, não estou mentindo. E, e eu estou tentando ver qualidades nela. E as pequenas qualidades que eu vejo em algumas ações, eu falo para essa pessoa: olha, você foi cuidadoso comigo em tal dia, você foi uma pessoa respeitosa comigo em outra experiência, você foi uma pessoa amorosa comigo. E a pessoa fica morrendo de vergonha. Por quê? Porque a pessoa pensa: poxa, eu tratei ele mal em tal experiência, mas em outra eu tratei bem e ele tá vendo isso em mim. E é isso que a gente deve fazer. Agora, as situações difíceis na vida que nós estamos vivendo agora, nós temos que ressignificar essas ações e não propagar ações negativas. Ah, estão fazendo mal comigo, vou fazer mal para outras pessoas. Não, pelo contrário, eu vou plantar agora novos karmas. Karma significa ação. Karma vipaka são os frutos da ação. Então, você quer saber como será seu futuro? É só você olhar as ações que você está fazendo agora no presente. Porque essa é uma experiência, porque todo mundo vai te tratar mal. Agora, gere ações positivas, mesmo com alguém que às vezes não está te tratando tão bem. Tenta se relacionar com essa pessoa pelas qualidades dela. Para de olhar os defeitos dela e se relaciona com as qualidades. Você vai ver que sua vida vai mudar e você vai mudar em relação à pessoa e a pessoa muda em relação a você. Ou seja, o budismo é um caminho de prática interno. Eu que tenho que mudar as minhas visões de mundo e as minhas questões negativas e agir positivamente no mundo de forma consciente para gerar ações positivas e plantar sementes positivas que vão dar frutos positivos e não ficar olhando para o mundo e falar que todo mundo tem que mudar e o mundo tem que mudar, mas eu não tenho que mudar aquilo que acontece comigo. É isso, esse é o ponto do karma. E como aceitar os meus erros do passado? Culpa não serve para nada. Você tem que olhar para si, sentar sozinho, olhar para dentro de si e falar: eu errei. Isso está no passado. Nada que eu fizer vai mudar. Mas agora, no presente, eu posso fazer novas ações e mudar minha vida e influenciar a vida das pessoas ao meu redor. A culpa e o passado já foram. Não adianta mais. Você só pode mudar a sua ação do presente agora. Por isso que tem que meditar, para ter consciência das ações que você está fazendo no presente. Porque essas ações é o seu karma. Elas são sementes. Quando você planta semente, dá um fruto, pode dar um fruto, porque também depende de algumas condições, mas pode dar frutos. Então, o que passou não importa, mas você tem que olhar para o agora. Agora, deixa eu ver aqui, 9h34, quando acabar essa live aqui, quais ações eu vou tomar no meu dia? É isso que você tem que se ocupar, não se preocupar, se ocupar. O que passou você não pode mudar, não adianta. Esquece o que passou. Você só pode mudar a sua ação agora e plantar novas ações para você transformar a sua vida em uma nova vida. Nós só transformamos a nossa vida em uma nova vida agora, com as ações do agora. E aí essas ações vão dar frutos no futuro, tá? Então, basicamente é isso. Faz sentido para vocês o que eu falei agora? Do karma? Para de, o que está acontecendo comigo é um karma do passado. Esquece, já foi. Você só pode olhar para o presente e mudar daqui para frente. Antes não dá para mudar. Eu fiz mal para uma pessoa, eu bati numa pessoa, eu fui preso, eu usei substância que não era para usar, eu fiz um monte de porcaria. Tá, mas isso já foi. Agora você pode construir uma nova vida com as suas novas ações. Só você pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer por você. Ninguém lá fora vai te ajudar. Se você não mudar, ninguém vai te ajudar. Então, muito obrigado. Já deu 30 minutos aqui de encontro da nossa live. Segunda às 9 da manhã, vejo vocês aqui. Vou divulgar lá no Instagram.
dá um like, segue, você vai me ajudar e eu vou te ajudar trazendo um encontro novo aqui todo dia, de segunda a sexta. Muito obrigado. Vai ficar gravado isso aqui, tá? Você pode ver de novo quantas vezes você quiser. Um grande abraço. Gachô.